boa tarde a todos. Que a doce e serena luz do Mestre Divino nos envolva nessa tarde de hoje. Em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima em Espírito, agradecemos a participação da espiritualidade aqui toda, dos dois planos da vida, tanto os encarnados, que aqui estão, como a pleiade de espírito desencarnado. Hoje falaremos sobre a raça adâmica e, posteriormente, os anjos decaídos. A raça adâmica foi espíritos imigrados de outro orbe, de outro planeta, uma vez que bastante recalcitrantes, não, ou pelo menos obstacularam a evolução naquele planeta, como o que aqui estão, nesse processo de ascensão ao mundo de regeneração, em não querer acompanhar o progresso, pode naturalmente ir para um mundo inferior. Anjos decaídos. Não relativamente à alegoria bíblica que os anjos rebelaram contra Deus e foram morar ou administrar o inferno e sendo decaído ou voltado para o mal eternamente. Mas o decaído nesse aspecto específico que falamos da raça adâmica, que vieram para um mundo de menor evolução, e aqui trabalhar, ou naquele mundo trabalhar na evolução e sendo os mais evoluídos de lá. Muita luz, muita paz. Essas e outras colocações e vertentes, tanto dos anjos decaídos como da raça adâmica, veremos nos estudos de hoje. Chamamos a nossa amiga Sil para fazer a abertura dos nossos estudos. Muita luz, a paz. E paz, eu vos amo. A presença de todos, por estarmos aqui juntos novamente para estudar essa doutrina maravilhosa entre amigos encarnados e os amigos desencarnados também que venham para estudar conosco, onde hoje vamos estudar o livro A Gênese, capítulo 11, raça adâmica e doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. Então, que Jesus e a espiritualidade amiga presente intua nosso amigo Décio para fazer o estudo, que tenhamos estudos de muita paz e de muita luz, e sendo assim convido a nossa amiga Miriam para fazer a nossa prece de... Levante a mãozinha, Miriam, por favor. Então, bom estudo a todos e permanecemos em paz. Passando, Miriam. Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos. Vamos nos deixar envolver, pelo sentimento de amizade, pelo sentimento de amor, aquele que nós estamos ainda exercitando, Acabamos de ter a oportunidade de exercitar o nosso amor aí com o nosso amigo que entrou e já saiu. Nós sabemos que a sala é preparada, o ambiente pelos mentores. E Deus, nosso Pai, que sempre nos abençoa, a eles agradecemos por mais uma oportunidade de estudos nessa tarde. A Jesus, nosso amigo, pedimos que permaneça conosco em nossos corações, nosso grande incentivador, que persistamos na nossa busca pelas respostas, porque elas sempre virão verdadeiramente quando vierem diretamente para o nosso coração, nos ajudando sempre a ação efetiva de todas as imperfeições que nós ainda temos. Pedimos bênçãos para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Liberando o irmão X. Que assim seja, minha irmã, graças a Deus. Que Deus seja louvado. Novamente eu cumprimento as pessoas que chegaram. Muita luz, muita paz. E como sempre a gente solicita que os protetores dessa sala, Chico Xavier e Maria Santíssima, nos impulsione sempre ao propósito de bem servir. E vamos ler. Obrigado, meu amigo Wagner. Vamos ler
o número 45 do Minuto de Sabedoria para continuarmos mais harmonizados, né? Então tá aí, conforme a Miriam e minha colega Miriam, eu mandei a programação para você. Eu, dentro da sua possibilidade, o grupo, a espiritualidade, eu pessoalmente, a gente gostaria que você nos brindasse com uns estudos. 45, né, Wagner? Você pôs 45, depois pôs 89. Vamos ler então as duas, né? Vamos abrir uma exceção. Vamos abrir as duas, 45 e 89. Wagner, estamos lendo agora o número 45, meus irmãos. Wagner, se alguém nem se compreende, não o compreende, perdoe e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medos e tristeza. Caminhe para frente. Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho. Se não compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. O perdão, já foi dito, né, meus irmãos, é um bem, uma dádiva enorme que fazemos. E na verdade, quando perdoamos, quando os esquecemos, quando, né, nós não temos mais essa mágoa, esse ressentimento, é nós mesmos que ganhamos. Quando nós não perdoamos, nós ficamos com aquele obsessor, com aquele adversário, com aquela pessoa que nos magoou, junto a nós. Então quem perdoa que efetivamente mais ganha. O agradecido colocou o 89 também, vamos ler o 89. Agradecido, e quando eu digo agradecido, eu digo desde Miriam até Eugênia Teres. Não perca sua serenidade. A raiva faz mal à saúde, o rancor estraga o fígado, a mágoa envenena o coração. Domine suas reações emotivas. Seja dono de si mesmo. Não jogue lenha no fogo de seu aborrecimento. Esqueça-se e passe adiante, para não perder sua serenidade. Não perca sua calma. Pense antes de falar e não ceda à sua impulsividade. Observe que a 45 está intimamente entrelaçada a 49, a 89. Ora, o perdão e você não ter mágoa, você não ter raiva, você não ter ojeriza, porque quando isso ocorre, você joga para dentro da sua corrente sanguínea substâncias maléficas que vai atuar nos diversos órgãos. E aqui, como Carlos César Pastorino falou, sobretudo no fígado. Sobretudo no fígado. E aí, né, agradecido, de forma... precisamos até tomar boldo, né? Porque boldo é ruim para o fígado. Então tá aí, duas extraordinárias mensagens. Por isso, tô com dor no plexo solar. Muito bem. Como está no banner aí, meus irmãos, vamos estudar da Gênesis, que é um livro assim pouco estudado no centro, nas doutrinas. É pouco estudado. E por você falar em dor no plexo e nós falarmos em fígado, eu lembrei ontem uma médium, ela recebendo um espírito ontem na sessão mediúnica. Gente, mas como ela gritava e apontava o estômago, tinha uma dor. Posteriormente ela falou que morreu de câncer no estômago. Mas é interessante, né, gente? O espírito ainda vinculado à matéria sente as dores como se tivesse na vida, propriamente dito. Ela abaixava, seja bem-vindo, Cícero Shark, contorcia e gritava assustadoramente, chorando e gritando que o estômago estava doendo. Não foi eu até que atendi.
o meu colega chegou e pediu para que o espírito permitisse que a médium sentasse adequadamente na cadeira para ele entabular um diálogo. Então eu lembrei aqui a hora que falávamos da raiva, né? Interessante. Meus irmãos, como está no banner, vamos estudar hoje sobre a raça adâmica e os anjos decaídos. A Gênese é um livro pouco estudado na sociedade espírita, nos centros, né? Aliás, nos centros estuda-se muito o Evangelho, em que pesa a própria Federação Espírita Brasileira orientar que deve ser estudado nas doutrinárias ou ditas sessões públicas as 5 obras de Kardec, mas estuda-se muito, eu diria que superior a 90% as obras, as lições relativamente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Certa feita eu até falei isso com a nossa presidente da federação aqui, ela disse: Décio, é interessante essa observação sua, mas nós já temos vários grupos de estudos que contemplam todas as obras, e lá na federação não está tendo atualmente tão somente o livro Céu e Inferno, mas tem as outras obras estão todas lá. Mas eu ainda continuo afirmando que estuda-se muito o Evangelho, as outras obras não tanto. Essa, por exemplo, a Gênese, é pouco estudada. No movimento espírita, justamente, Wagner, pouco estudada no movimento espírita e, sobretudo, dentro das salas, dentro da preleção, dentro da doutrinária, dentro o que referimos sessão pública, né? Estuda muito pouco. É mais quase que o Evangelho segundo o Espiritismo, em que pese a Federação Espírita Brasileira orientar de que seja estudada as obras, né? As obras básicas. Muito bem. Raça adâmica, né, meus irmãos? Falávamos nos estudos anteriores sobre emigração e emigração de espíritos. E I. Imigração é a vinda do espírito, ou seja, a encarnação. Quando eu encarno aqui, o irmão X encarnou, o Décio está encarnado nesse órbito, ele migrou. A emigração já é o desencarne propriamente dito. Raça adâmica. A raça adâmica, como a Gênesis coloca aqui para nós, os estudos de hoje, é uma raça que veio de um determinado planeta. Comenta-se, inclusive, que essa raça adâmica veio da constelação de Cocheiro, mais precisamente do planeta Capela. Pode naturalmente ser espíritos degradados, espíritos que naquele mundo não se adequou e não talhou ou andou com o próprio desenvolvimento do mundo. Recrudesceu, não querendo evoluir, o que ocorreu? Foi mandado para um mundo inferior, como a Terra, e em chegando aqui, mesmo inferior para o planeta de onde emigrou, quer dizer, ele emigrou de lá e migrou para a Terra, né? Mas mesmo inferior naquele planeta de onde veio, é superior aqui. Em outras palavras, nós estamos entrando no mundo de regeneração, um mundo onde o bem superará o mal. No mundo de prova e expiação, é característica o mal superar o bem. No mundo de regeneração, vai haver mal? Sim, haverá mal. Mas o bem superará o mal. Aqueles espíritos recrudescidos que não quiser, ou aqueles espíritos que não quererem, ou não quiser
ascender evolutivamente, evoluírem, o que pode acontecer? Eles podem naturalmente ir para outros mundos. Mas para aí, irmão X, então isso aí não é retrogradar, como o Wagner falou? E retrogradar seria evoluir, você ir para um planeta menos evoluído. É retrogradar? Não é retrogradar, meus irmãos. Aqui na Terra, no orbe Terra, existe, desde o índio, desde as formações de inteligências mais primitivas, até a inteligência de um europeu, vamos dizer assim. Então, há um índio da Amazônia que tem uma inteligência X, há um grande europeu que mora na França ou em qualquer país lá da Suíça que, em tese, e na sua maioria, é mais evoluído. Ora, o que vai acontecer? Eu, indo para a Terra, muito embora nascendo e reencarnando na Terra, vindo de um mundo outro, eu posso ficar nesse intermediário, ou seja, entre o índio da Amazônia, entre o silvícola e aquele europeu. Então, o fato de determinado espírito imigrar para o mundo, uma vez que ele foi recalcitrante e não quis dar progresso ou caminhar na via evolutiva, ele veio para o mundo anterior, mas não retrogradou, não recuou. Ele, muito embora vindo para esse mundo inferior ao que ele morava, mas ele vai ajudar substancialmente na evolução desse mundo. Então, a raça adâmica, há uma tese de que provavelmente são espíritos degradados de um mundo superior à Terra, naturalmente, mas cujos esses habitantes recrudescidos não quiseram acompanhar a evolução daquele mundo. Então, justamente, é o que a Eugênia colocou, vieram em missão. E nós todos temos uma missão, né? Missão de criar um filho, a missão de ajudar aquele parente, aquela pessoa que convive conosco. Então vieram em missão, sim. E a Bíblia, né? A Bíblia gênica, ou na parte da Gênese, fala que Deus criou o homem, primeiro criou os pastos, criou as árvores, vindo que está a luz, etc., a água, separou a água, a noite do dia, e posteriormente, vendo que estava tudo bom, criou o homem, através do sopro, dando-lhe a vida. Observando que o homem, estando só, criou para a sua companhia, de uma parte do seu corpo, criou a mulher da costela de Adão. Sendo essa mulher e esse homem, dito na Gênese bíblica, que é uma alegoria, Adão e Eva. Mas a raça adâmica, quando aqui já existiu, ou seja, na Gênese bíblica, alguma coisa em torno de 5.500 anos atrás, ou 4.000 anos antes de Cristo, mas já estava comprovada que na América tinham pessoas, na Europa tinha, no Egito já tinha muitas vidas, muitas civilização. E como se não bastasse, no ano de 1600 e pouco, 1700, houve um dilúvio, dito na Bíblia geral, em que pese a ciência verificou e comprova que esse dilúvio foi parcial, foi regional, esse que refere na Bíblia. Entretanto, houve um geral. Mas na Bíblia diz que exterminou toda a raça humana, ficando Noé, né, e seus descendentes, e a ciência prova cabalmente que a partir de 1600 e tanto, 1600 a 1700,
era impossível termos esse número de pessoas que atualmente tem. Então, no estado atual dos conhecimentos humanos, não é admissível a doutrina segundo a qual todo gênero humano procede de Adão e Eva. Procede de uma única raça, né? Porque 6.000 anos, e nem 6.000, 4.000 anos e 300, porque em 1700 houve o dilúvio, né? Era impossível biologicamente ter a quantidade de pessoas e a diversidade de raças. Porque do ponto de vista fisiológico, algumas raças elas apresentam características, umas por demais brancas, outras negras. E aqui Kardec fala, na Gênese, nos nossos estudos, que o sol, de uma certa forma, pode escurecer um pouco a pele, mas não tem como dar características, por exemplo, ao nariz achatados, aos lábios mais espessos, mais grossos, aos cabelos enrolados. Então o sol não faz isso. O sol não faz isso. Então essas raças há de se considerar as raças mongólicas, caucásias, as raças branca, negra, né, que nasceram de forma espontânea, como nós ainda vamos estudar na Gênese. Aliás, já houve estudo quando falamos da geração espontânea dos seres, né? Tanto animais, os vegetais, os animais, pássaro e o próprio hominal. Então, foi criado de forma simultânea e nasceu de forma simultânea em várias partes do globo. Por isso que há uma diversidade bastante grande das raças. Meu amigo Balque Fraterna, seja bem-vindo. Então, Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens, né? Inteligentes, e já tinham voltado a uma cultura no que refere às artes, à agricultura, um senso normal de sociedade, né? Eram construtores, trabalhavam com metais, quer dizer, uma raça extraordinariamente evoluída em relação à evolução que até então tinha, né? Sobretudo no Egito. Mais à frente, Kardec, documentos e observações recentes não consentem hoje dúvidas quanto às relações que existiam entre a América e os egípcios. Porque na Índia e no Egito, a civilização egípcia é muito antiga. O cristianismo e as várias outras doutrinas religiosas pega-se muito, meus irmãos, do egípcio. Pega-se muito comportamento, vida, a própria civilização, costume e a própria religiosidade do Egito. Os iniciados à época no Egito, e por não ter papel, né, era tudo escrito no papiro, eram aos mesmos revelados. Jesus mesmo foi iniciado. Moisés foi iniciado no Egito. Teve alguns estudos. Moisés teve alguns estudos. Jesus eu não falo com... Mas ele teve uma relação junto aos essênios. E os mestres dos essênios eram também iniciados no Egito. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito por volta de 612 anos, após o dilúvio, né, porque o dilúvio foi 1600 e pouco, então quase 600 anos depois, o Egito já era um poderoso império, era povoado, uma grande população, sem falar de outros países, menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé. Isso era inadmissível. Então, depois do dilúvio, só
pela designação, não digo designação, os que adviram posteriormente a Noé, a sua família, então a ciência prova dessa impossibilidade. Mas para aí, irmão X, com isso tudo, seja bem-vindo Leonardo Armando Fraterna Rô Estrela. Mas com isso, meu irmão X, você está falando que a Bíblia é errada, que não é errada. A Bíblia é extraordinária, é um poço de virtude, de moral, mas a gente deve entendê-la não pela letra que mata, mas, como disse Paulo, não é pelo Espírito que vivifica. Quando fala que Deus criou Adão, criou Eva, criou a terra em 3 dias, ali naturalmente, através de estudos arqueológicos, a gente sabe que são milhões de anos, é etapa. Então são metáforas que, se associarmos à ciência, a coisa coaduna, se justapõe. Então é um poço moral, de ensinamento moral, né? Nós não podemos, repito, pegar a letra que mata. Porque, olha, se pegarmos a letra que mata, Deus, preocupado, vendo que nada tinha, criou-se o homem do barro. Da costela, criou-se a mulher. Por isso que fala, não que a costela é uma carne ruim, nem de terceiro ou de quarto, mas por isso que o pessoal fala assim, eu assisti uma palestra, que a mulher é um osso duro de roer, né? E realmente, aqui vamos fazer essa deferência positiva, é uma pessoa mais sensível, mais mediúnica, está em constante consonância, em comunicação com o plano espiritual. De 10 médios que você vê, é uma mulher. De 10 médios é uma mulher e 9 homens. Então por isso que mulher é osso duro de roer. Eu não digo igual o meu nobre e dileto amigo Sid Sharp, que é carne de pescoço, é absoluto. É um osso duro de roer porque tem fibra, tem força. E mulher sabe fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Nós homens não fazemos um e mal feito. Porque hoje, se você pega no vestibular, nos concursos, nos trabalhos, tem mais mulher. É dado essa facilidade que ela tem de fazer a duplicidade das coisas, né? Duplicidade, triplicidade faz mais, até quase 4, 5 coisas de uma vez. E nós homens fazemos muito mal uma. Pois bem, Deus criou Adão e Eva. Posteriormente veio Caim e Abel. Caim ficou com raiva, matou Abel. Aliás, Abel matou Caim. Caim matou Abel? Por gentileza, coloca na área do texto que me fez uma pequena... Então houve a morte. Abel... Deus é enfurecido. Mas aonde estás, Caim? Onde tu esconde? Que Deus enfurecido esse, Criador, não sabia onde estava. Pois bem, aí expulsou da face do paraíso. E naquele momento, né? Expulsou da face do paraíso. Antes já tinha expulsado Adão e Eva. E onde o mesmo disse que agora teria de ganhar o pão com o suor do seu próprio rosto. E a mulher iria sentir a dor do parto. Ora, como que fala se vai sentir a dor do parto se até então ela nunca tinha sentido dor? Trabalhar. E posteriormente a expulsão de Caim, Caim saiu, foi para uma cidade e encontrou sua esposa. Ora, se nós, meus irmãos, formos interpretar a letra que mata, como de 2 pessoas, 2 homens, houve essa civilização toda. Então a Bíblia não é errada. São metáforas, são alegorias que devemos... que dimana dali extraordinários exemplos, né? Extraordinários exemplos.
Então, se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período antediluviano, ainda mais completa, né? Está a demonstração de que nós não somos descendentes da raça de Adão e Eva como os primeiros homens. Podemos sim ser descendente deles, mas eles vieram, como dissemos, de planetas outros degradados e promover a evolução aqui da Terra. Promover a evolução aqui da Terra. Então Caim matou Abel. E Deus, chegando no paraíso, cadê tu? Onde tu esconde, né? Quer dizer, até o próprio Deus, segundo a visão bíblica, estava um pouco perdido, porque, em primeiro lugar, não sabia que Caim ia matar Abel. E depois o próprio Caim escondido. Deus o marcou, fez um sinal para que todo que com ele encontrasse visse e notasse que ele tinha um sinal. Mas como? E para que esse sinal se existia só 2? E outra, mais na frente lá, 10 capítulos, 10 versículos, ele vai, encontra Enoque, uma cidade, uma mulher, e casa-se e constitui uma prole. Então, veja que é tudo um simbolismo, uma metáfora. Mas dentro desse simbolismo, dentro dessa metáfora, há sérios ensinamentos. E meus irmãos, anjos decaídos, no princípio, tudo era paz, tudo era tranquilidade, estávamos à direita de Deus Pai, os anjos todos vendo, ouvindo e assistindo os outros trocarem harpas, numa felicidade plena e completa. Porém, alguns anjos rebelou-se contra Deus. Rebelou-se contra Deus e Deus, não permitindo, os expulsou deste paraíso. Sid Sharp coloca aqui. Vamos responder isso posteriormente, ou se você me coloca esse questionamento de Sid Sharp, que não estariam ali representando o espírito evoluído como uma missão aqui na Terra? Vamos responder isso sim. Então, esses espíritos foram execrados, foram tirados, vamos dizer assim, do paraíso. Então começaram a sofrer. E o mal preponderou. Então, na visão do nosso amigo DJ, que estava há pouco antes, aí, na visão da igreja, esses são os anjos decaídos. Mas o que de nós falarmos aqui que o próprio Adão e Eva, ou a raça adâmica, seriam anjos decaídos? Seriam anjos decaídos porque vieram de um planeta, de um orbe superior, e, dado estar assim bastante recalcitrantes com relação à evolução, precisou decair, recuar, não retrogradar, tá, Wagner? Não retrogradar, mas encarnar no mundo inferior para, dentro dessa inferioridade desse mundo, eles, na superioridade de onde vieram, promover a evolução do mundo. O que ocorreu aqui com Adão e Eva, com a raça adâmica, que é uma raça bem mais evoluída e que teve a oportunidade de processar essa evolução. Você já deve ter lido, ouvido falar de um planeta chupão, cuja volta elíptica em torno da Terra é igual à precessão do equinócio, que
o próprio Kardec fala aqui na Gênesis, 25.468 anos, a cada 25 mil passa-se esse planeta. E agora mesmo tem a própria filosofia maia fala que no dia 21 de 12 de 2012, esse planeta em sua volta elíptica está mais próximo à Terra. E, segundo essa versão, iria chupar, iria de uma certa forma respirar esses espíritos que não queriam progredir, não queriam passar ao mundo de prova e regeneração, ou pelo menos não queriam trabalhar para que esse mundo de prova e regeneração ocorresse, eles seriam chupados. O que é isso? Nada mais é do que os anjos decaídos. Então aqueles espíritos que ferrenhamente, de forma recalcitrante, de forma dura, de forma enérgica, obstacula o processo, eles são exterminados. Eles vão para o outro mundo. Esse planeta, Nibiru, que se fala, e Kardec falou nele. Se vocês olhar no capítulo 17, não sei se é 17 ou 18, final dos tempos, Kardec fala nesse planeta, cuja órbita é de 25 e 25 anos. Kardec fala na precessão de equinócio. O que é isso? É como se você joga um peão, e ao peão terminar, aquele peão, e alguém aqui já brincou quando era criança, aquele peão girando numa velocidade muito grande, e ao terminar o seu giro, ele dá aquele balançar para a direita, para a esquerda. Então a Terra está fazendo isso, mas a gente não percebe. E o fato de ela ir um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, há esse desalinhamento que está ocorrendo e que está acontecendo essa série de desajustes no que refere a enchente, tsunamis, frio, calor, seca, chuva em excesso. Mas isso tudo é normal. Isso tudo está passando. Mas para aí, irmão X, a Terra não vai acabar? Sim, ela, segundo a própria ciência, daqui 4 bilhões e meio de anos, ela tem aproximadamente isso, daqui 4,5 bilhões de anos, ela vai acabar. Acabar na formatação, na forma que está. Porque o Sol, ele gastando sobremaneira a sua energia, isso fala-se a própria Gênesis, está na própria Gênesis, vai esfriando, e ao esfriar, consequentemente, essa energia que irradia, que promove o calor junto a esses planetas, também vai arrefecer, vai esfriar, tornando impossível a vida como a tal conhecemos. Então, meus irmãos, os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos. Para aí, irmão, você está falando que o mundo, a matéria modifica, ela elabora? Sim. A terra dos primórdios, da época dos dinossauros, da época dos pássaros grandes, eram totalmente diferentes da época de hoje. Então, a matéria, ela elabora, ela modifica. E o espírito, pela mesma forma, também modifica pela evolução. E a felicidade dos espíritos, aqui no próprio mundo decaído, está na razão direta da predominância, do trabalho, do seu adiantamento moral. Quanto mais o espírito, e mesmo o espírito decaído, que sai do mundo, por exemplo, terra, e vai para um mundo primitivo, e lá no mundo primitivo, ele vai ser naturalmente o top de linha em termos de inteligência. Ele será feliz em qualquer mundo em razão direta do seu progresso intelectual, do seu trabalho, do que ali faz, né?
relegando aquela tese, Kardec coloca aqui, relegando aquela raça para esta terra de labor, de sofrimento, teve Deus razão para lhe dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fonte. Na sua mansuetude, prometeu-lhe lhe enviar um Salvador, isto é, um que a esclarecia sobre o caminho que ele cumpriria tomar, para sair desse lugar de miséria, desse inferno, e ganhar a felicidade dos eleitos. Esse Salvador, ele com efeito lhe enviou na pessoa do Cristo, que ensinou a lei do amor, de caridade, que ela desconhecia, e que seria a verdadeira âncora da salvação. Kardec faz essa colocação aqui, relativamente na parte dos anjos decaídos. Então, aqui na Terra, houve vários anjos decaídos. Ainda vão vir, como a Eugênia colocou lá em cima, em missão. Adão e Eva, podemos falar de forma peremptória, de forma direta, que foram anjos decaídos. Anjos e espíritos superiores a nós aqui na Terra, mas morando em outro orbe. Vieram para a Terra para ajudar na promoção e evolução de nós aqui. Muito bem, o que o Leonardo colocou aqui? Por gentileza, o Leonardo coloca. Por gentileza, Balque, coloca o questionamento novamente para mim. Eu passei aqui e não vi. E muitas vezes eu estou vendo aqui o Sid Shark. Coloca aí para nós, Sil. E coloca aquela do Sid Shark também. Em sendo assim, meus irmãos, fechamos estudos relativamente os anjos decaídos. E relativamente também, nós estudamos hoje a raça adâmica e anjos decaídos, que na verdade praticamente é uma só. Irmão X, se a personalidade do Buda também faz parte desses espíritos, segundo a doutrina dos espíritos, Buda, como os outros avatares, vieram encarnar aqui na Terra em processo missionário. Sem dúvida alguma, são espíritos decaídos. Por que são decaídos? Estando em missão, vieram de um mundo superior. Talvez como prova para ajudar a evolução. Pode ser tratado. Sid Shark coloca: Décio, Adão e Eva não estariam ali representando espíritos evoluídos com uma missão aqui na Terra? Justamente. Eles imigraram, ou seja, vieram de um orbe superior, de um planeta superior, para promover aqui na Terra, ou ajudar a promoção da evolução propriamente dita. Pode ser, não estamos afirmando isso, pode ser espíritos renitentes ou que não estava naquele mesmo diapasão, naquele mesmo viés evolutivo daquele mundo. Ora, vocês não querem evoluir, estão trabalhando ou obliterando a evolução desse mundo, vocês vão para um mundo inferior. E se isso ocorreu, esses podem necessariamente ser o anjo decaído, conforme a doutrina espírita fala. E não o fato que está lá na Bíblia de que o anjo bom, junto com Deus e com os demais anjos, rebelaram. Rebelaram, porque foram mais de um, e em rebelando foram designados ao inferno, à direção do inferno físico. E para lá foram designados e lá ficaram e vão ficar por toda a eternidade. E com a finalidade precípua de desvirtuar-me, de desvirtuar você, de nos colocar, nos impingir, nos
direcionar ao mau caminho. Esse é o propósito do anjo decaído, segundo a igreja. Ou seja, o verdadeiro demônio. Então nunca terá ou acontecerá a evolução com o mesmo. Então o caso e a pergunta que o colega fez, se eles vieram com o propósito de evoluir, sem dúvida. E em assim sendo, poderão ser. Um anjo decaído vieram como culpa, assim, para, de uma certa forma, expiar, e essa expiação promover a sua evolução, porque já estão, ou mesmo como uma missão. Jesus não pode falar que é um anjo decaído. Ele veio para o orbe terra com a missão precípua, né, de ajudar ele como governador, como administrador, etc. Ele já teve essa finalidade precípua. Mas temos aí duas categorias de espírito. Nos anjos decaídos, os menos evoluídos e os espíritos puros. Ou todas as categorias de espíritos. Olha, Tisa, quando a gente fala espíritos puros, espírito superior e inferior, é dado uma relatividade, porque é superior a mim, na condição de espírito, a você. Mas ao morador de um orbe ou de um planeta tal, aquele espírito superior tem outros espíritos superiores. Então a superioridade, ela é relativa. É muito superior em relação a mim, mas pouco superior, por exemplo, em relação a Jesus. E quantos espíritos Jesus há? Não existe só um espírito Jesus. Nós não somos sabedores. Será que tem espíritos superiores ao próprio Jesus? Nós não sabemos. Mas se tiver, não podemos ficar perplexos e surpresos, porque tem Deus. Deus até não é espírito, né? Tem Deus, que é essa inteligência suprema. E por que eu disse que não é espírito? Espírito, lá na questão 23, pergunta: o que é espírito? É o princípio inteligente. Princípio inteligente é o que anima o vegetal, é o que anima o animal. Depois de espiritizar, qualificar e receber o selo da razão, do bom senso e o livre-arbítrio, ele espiritiza. Ele torna-se espírito. Está lá na 76, pergunta-se novamente: o que é o espírito? É o ser inteligente da criação. Ali já individualizou. Então, e o espírito, ele tem uma matéria que o circunscreve. Isso foi nos dito. Não sabemos da criação do espírito, como ele foi feito. Porém, o que o circunscreve, sim, que é o perispírito. Esse foi nos informado no livro dos Espíritos, pelos imortais, pelos próprios Espíritos, respondendo a Kardec. O perispírito é uma matéria de quinta essência, advinda do fluido universal, né? Então, vários espíritos, e Deus não é matéria, Deus é imaterial. Sim, Marcelo, quando você fala assim, espírito, porque nós, o espírito é uma criatura, é criado por Deus, né? Ele é como se fosse o quadro pintado pelo pintor. Então, Deus criou o espírito. O espírito, ele é infinito, ele não é eterno, porque se fosse eterno era igual a Deus, né? Deus sim é eterno. Meus irmãos, tem mais alguma pergunta? Ataque 10. Se a categoria de anjo é um espírito superior, como podem decair? Ainda tem defeitos a corrigir? Veja bem, ô fraterna, quem lançou a tese dos anjos decaídos foi a igreja. Desses vários concílios, e no concílio 553, que fundou o purgatório, para melhor trabalhar a indulgência, isso foi no 553, onde Constantino, através da sua esposa, tirou não a palavra reencarnação. A palavra reencarnação foi
é um neologismo, né, criado em 1857, mas a ideia de reencarnação existia na Bíblia até no concílio de 553. No concílio, lá de 400 e pouco, que eu não sei bem o concílio, foi criado o inferno. E esses infernos nada mais é, e a igreja disse o seguinte: no princípio Deus criou os anjos, todos perfeitos, que o ajudavam na criação. Isso é teologia. Alguns anjos rebelaram contra Deus e, em rebelando, foi designado a administrar, vamos dizer assim, o inferno. Pois bem, no momento em que eles foram os capatazes, os administradores, os gerentes, os promotores do inferno, propriamente dito, foram designados anjos decaídos. Para o Espiritismo, o que é um anjo decaído? O que é um espírito decaído? Primeira coisa, anjo para nós da doutrina espírita são espíritos que evoluiu. Anjo decaído, na verdade, é aquele espírito que, por mais evoluído que seja, mas ainda tem muito a evoluir, foi recalcitrante, ele obstaculou o processo evolutivo naquele mundo que estava, rebelou-se contra o processo ali vigente, então não deu sequência, ele não ficou naquele mundo, voltou para um mundo inferior. Por exemplo, nós aqui agora no processo fraterno, no processo de regeneração, aqueles que não quiserem dar sequência ao processo evolutivo, sem dúvida alguma, vão para outro orbe, vão para outro mundo, menos evoluído do que a Terra. É involução? É retrogradação? Não. Eles vão com o mesmo saber, com a mesma inteligência e fazer o processo evolutivo daquele mundo, por onde for designado, por onde foram decaídos. Decair, você sai de um lugar em tese mais alto para o mais baixo. Então, nesse aspecto, o Espiritismo chama-se de anjo decaído. Pode ter sido Adão e Eva anjo decaído? Pode. Mas pode muito bem ele ser vindo em missão específica e por solicitação. Bezerra de Menezes mesmo, segundo a espiritualidade, ele já poderia estar em mundo superior, mas ele pediu a divina providência para que ficasse aqui na Terra, nesse orbe Terra, justamente para trabalhar e continuar trabalhando na unificação da nossa doutrina. Muito bem. Fechamos, meus irmãos? Isso tudo são histórias da carunchinha. É a letra que mata, né? Mas dentro dessas letras que mata, fraterna, a gente tira muito exemplo bom, né? Relativamente ao anjo decaído. Então, é aquele espírito que não dá sequência ao processo evolutivo. Sai de um mundo superior para um mundo inferior. Raça adâmica é, segundo a nossa doutrina, e está caracterizado até na Bíblia, que é uma raça superior às outras raças que viviam, né? Porquanto tinham orientações relativo a artes, ao trabalhar com o metal, a indústria assim de forma embrionária, a cultura, e isso nem no Egito tinha. Quer dizer, posteriormente, lá para o ano 684, como vimos, depois do dilúvio, né, já tinha essas raças egípcias e a raça adâmica era mais evoluída. Meus irmãos, fechamos? Há mais algum questionamento? Muito bem, então, nós estamos no tempo. Eu vou chamar a nossa amiga Sil. Ela abriu. Tá tudo bem, né, Marcelo? Mas se satisfeito estamos nós. É um assunto, meus irmãos, é um assunto assim bastante amplo, tudo, mas não existe nada assim de estupefato, nada de perplexo, nada que nos extasia, vamos dizer assim. A própria Bíblia, dentro daquela letra que mata, dentro daquilo ali, se você pegar, você ler, e olhando a nossa doutrina, tudo há explicação lógica, consensual, diria até. Sil, tudo de bom, eu abraço todos aqui, um beijo e um abraço e várias voltas da Sil, a Cláudia
Eugênio Silva, abraços especiais, fraterna, e todos os que estão aqui. Tudo de bom. Eu voltarei então somente para pôr uma música. Muita luz e paz. Obrigada, amigo Décio, pelo estudo. E eu convido o nosso amigo Saide para subir um pouquinho, que ele quer dar uma palavrinha. Saide, levante a mão, por favor. E em seguida, o nosso amigo Bal, que vai fazer a nossa prece de encerramento. E possamos dar por encerrados os estudos. Então, desejo a todos uma tarde de muita paz, de muita luz. E já agradeço a presença de todos por estarem conosco aqui estudando. Então, um beijo no coração de todos. Passando, Saide. Amigos, boa tarde. Não, aquela estava com a mãozinha lá em cima. Eu subi só para não dizer que não falei das flores, que se sentiram tão, porque eu disse que era carne de pescoço, mas não é bem isso. Gente, o tema é empolgante. Como disse o Décio, o estudo da Gênese é difícil. Principalmente que o senhor Denizar Rivaia resolveu explicar naquela época a religião. E obrigatoriamente ele teria que buscar nesse livro que estava sendo tão lido na época, como é lido nos dias de hoje, os elementos para ele explicar ao modo da doutrina dos espíritos. Sendo assim, é preciso que nós comecemos a estudar a Bíblia, a entendê-la como um livro metafórico. Quando eu fiz a pergunta se Adão e Eva não representavam povos que traziam a incumbência de missionários, é porque quem estudar a Bíblia e buscar um outro complemento chamado Cosmogênese de Madame Blavatsky, vai encontrar as explicações que clarearão qualquer visão. Primeiro porque nós temos que entender que estiveram a serviço do arquiteto do universo, ao qual conhecemos como Deus, uma pleiade de espíritos chamados Nefilins e Pitris, espíritos do mais alto entendimento, da mais alta sapiência. Com eles estiveram na formação da Terra até que a Terra viesse dar condições de haver vida para os vertebrados. Porque vida ela existia. É quando nós devemos entender que Adão e Eva representavam seres à parte, que provavelmente nós entendemos que tenha vindo dessa estrela, chamada Capela. No entanto, ainda existe algo muito mais profundo, que Eva não foi a primeira mulher. Existia antes de Eva uma outra mulher que revoltou-se, inclusive é ela que representa o mal, a vingança, o ódio, por ter sido abandonada por aquele povo. E essa coisa não é história, é história. Com relação a esse planeta, você vai ver em Daniel, na Bíblia, quando ele diz um astro e uma estrela cadente aproxima-se da Terra, tornando as águas amargas e não sei o que, e por aí vai. Ramatiz fala deste planeta
Quem mais, meu Deus? Inclusive houve uma reportagem, um apanhado das grandes revistas a respeito dele. Ele tem uma órbita elíptica e todas as vezes que ele se aproxima do planeta Terra, ele cria esses cataclismas em virtude da forte força dele. E que tem um outro idêntico que se aproxima da Terra, que foi provavelmente, segundo um cientista russo chamado Zekaria Sitchin, foi o responsável pela vinda desse protótipo humano, justamente quando os genes, que eles eram profundos conhecedores dessa área médica, científica, no animal mais evoluído na face da Terra. Isso aí está nos tratados científicos sobre a evolução da humanidade. Então é difícil. Parabéns, essas salas estão surpreendendo. A estrela, ela trouxe um tema, pelo amor de Deus. E ainda por cima nos traz a doutora no assunto, que arrasa. O Décio está colocando com perfeição esses temas que são difíceis. Isso nós que andamos nas casas espíritas, nós vemos que nem dentro das casas espíritas há estudo da Gênese. Quando muito, um palestrante para falar a respeito. Ele fala o que quer, o que não quer, e nós balançamos a cabeça sim, sim, e não, não. E não, não. Quando eu continuo a dizer, nós continuamos a dizer, Espiritismo é estudo, estudo e estudo. Tá, muita paz, muito obrigado pela oportunidade. É contigo, Sil. Muito obrigado, Cid. Então vamos chamar agora o nosso amigo Balk para fazer a prece final, e a gente solicita o Balk a solicitar na prece a fluidificação da água, tá, Balk? Tudo de bom, eu vou descer aqui. O nosso amigo Balk caiu, né? Ele está chegando. Muito bem, Balk. Suspende a mão. Boa tarde a todos. Acabei tomando um tombinho aqui. Mas a única coisa que eu discordei aí, viu, Cid? É que você disse que esse assunto é empolgante. Para mim esse assunto é chatíssimo. Não gosto muito não. Aliás, tudo aquilo que foge um pouquinho do nosso entendimento, a gente geralmente gosta de evitar. E realmente alguns assuntos eu até evito porque não me acho assim competente e talvez nem tenha competência para entender, sabe? São coisas ainda que, infelizmente, eu há anos venho estudando, venho buscando, mas eu não encontro assim uma resposta assim factível, sabe? Uma coisa racional. Então eu tenho minhas dúvidas. E tudo que traz dúvida é aquela coisa assim, sabe, não consistente, né? Então esse assunto realmente não... Até porque eu acho que hoje nós temos tantos assuntos tão assim rotineiros, tão importantes nos dias de hoje para ser tratado. Eu sou muito empolgado com o lado moral, o lado ético da doutrina espírita, sabe? O lado científico dela, nem tanto. Mas o lado moral, o lado religioso, filosófico, eu acho fantástico. E a ciência também, é claro, né? Mas ela realmente requer uma evolução maior. Talvez eu não tenha essa evolução. Talvez não, tenho certeza que não tem. Mas, meus irmãos, com tudo isso a gente está aqui estudando,
né? Vamos ter que ter paciência, tolerância. Como o Said mesmo disse, nós devemos sempre estar buscando, desde que não entendemos aquilo que está sendo dito, a obrigação nossa é buscar entender, fazer pergunta, inquirir, né? Não criar polêmica, mas sempre buscar a resposta correta, analisar bastante. Por isso que eu acho que falar, palestrar, informar é uma coisa muito, mas muito responsável. É uma coisa que requer muita responsabilidade de todos nós e por isso requer muito estudo, né? Mas vamos primeiro pedir a todos que coloquem as suas águas, os copos aí em volta do bem próximo, para que possamos pedir à espiritualidade superior que venha a tornar essa água um produto medicamentoso em que possa curar não só as nossas dores físicas, nossas mazelas físicas, mas principalmente as nossas fraquezas espirituais, né? Para que a gente possa realmente se sentir mais forte diante das vicissitudes da vida e das dificuldades, dos obstáculos que sempre interpõem no nosso caminho. Vamos pedir a Jesus, nosso mestre, irmão querido, agradecer a oportunidade que ele nos dá de aqui estarmos reunidos nesta tarde, no meio dessa semana, agradecer tudo que ele tem nos provido, tudo que nós temos obtido nesse trabalho profícuo do estudo da doutrina espírita, pedindo, Senhor, que dê a cada um de nós o fortalecimento necessário para a nossa fé, para a nossa esperança, criar em cada um de nós a vontade, o querer de crescer, de evoluir, lembrar-nos sempre daqueles que se encontram doloridos, acamados, principalmente a nossa irmãzinha Cindy, que ela possa se recuperar e estar conosco aqui em breve. Pedir por esta sala, Senhor, por todos nós frequentadores dessa sala, da nossa família consanguínea, da nossa família espiritual, de todos aqueles que nós carregamos no nosso pensamento, no nosso coração, que nesse momento possam receber as energias necessárias para a sua satisfação, a sua alegria, o seu prazer, a sua felicidade. Que sejamos todos fortalecidos e que possamos levar para aqueles que nos rodeiam o aprimoramento das virtudes que carregamos em nós. Vamos para a prática, meus irmãos. Vamos sair daqui e colocar em prática tudo aquilo que foi ensejado para nós no favorecimento da nossa evolução, do nosso progresso espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos, um abraço, irmão X, Sil, meu abraço, Eugênio, Silvia Além, a Miriam, a Fraterna, o Cid, enfim, a todos que estão, Leonardo, a Isis, a Vanildes, Tízer, Armando, Tico e Teco, Anjo Zenete, Rô Estrela, meu grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Que assim seja, meu irmão. Muito obrigado pela prece linda. E você e minha amiga Miriam está devendo ao grupo a sala. Eu já mandei a programação ao grupo. Escolhe lá, tá, meu irmão? Meus irmãos, sintam-se abraçados à espiritualidade dos dois planos. Eu vou colocar uma música, antes, porém, comunicando que amanhã, às 15 horas, 15 horas tem a sala da nossa amiga Rô Estrela. Tudo de bom mesmo. Um beijo, um abraço a todos.
quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor.